A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma tarde de oração, rompendo limites na esfera espiritual. Que a partir desse momento o Senhor poderosamente possa abençoar sua vida, sua casa, sua família. Que esse tempo que nós vamos passar juntos seja um momento agradável e edificante para a sua vida em nome de Jesus. O Senhor tem feito grandes coisas em nossa vida e por isso nós estamos alegres, né? Porque o Senhor é maravilhoso, é poderoso, é grandioso, é soberano. E com certeza nessa tarde Deus vai continuar fazendo coisas maravilhosas e incríveis em nossa vida em nome de Jesus, através da nossa fé, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, o capítulo de número 8 da palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 1 da palavra do nosso Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Somente até aí. Vamos orar em nome de Jesus e pedir ao Senhor que venha nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós oramos, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar todos aqui reunidos na sua presença. Te agradecemos, Pai, porque a sua graça tem nos alcançado, Senhor, e a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E ela tem se renovado, Senhor, a cada manhã em nossas vidas. Queremos nesse momento pedir perdão por nosso pecado, por nossas falhas, por nossos erros e por tudo aquilo que nós temos feito que não tem agradado, Senhor. Não queremos que nada, Senhor, nenhum impedimento, nenhuma barreira venha nos atrapalhar, Senhor, de nos achegar diante do seu trono. Em nome de Jesus, Pai, que o seu Espírito Santo possa falar poderosamente ao nosso coração, nos dê um entendimento, revela-nos nessa tarde, Senhor, a tua vontade. Entra, Senhor, em cada casa, em cada lar, de uma forma poderosa, Senhor, para que cada um, Senhor, nesse momento, possa ser edificado pela sua palavra poderosa e gloriosa. Nós repreendemos todo o mal, toda seta, todo levante, todo ataque, tudo aquilo que não provém do Senhor nesse momento. Nós repreendemos, nós anulamos e tornamos sem efeito toda obra maligna. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Eu louvo a Deus por essa palavra, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder estar compartilhando com os irmãos nessa tarde. A pureza para os impuros, né? É o que nós vemos aqui dentro desse texto. Nós vemos que Jesus havia subido no monte, estava ali trazendo várias instruções, vários ensinamentos, né? O Sermão do Monte, um dos sermões mais lindos que nós encontramos na palavra. E logo agora Jesus vai descendo desse monte. Então um leproso se aproxima de Jesus Cristo de Nazaré, um considerado impuro, né? Uma pessoa, um homem considerado impuro. E qual é o estado em que esse leproso ele estava nesse momento, né? Olhamos para a palavra e vemos que ele estava num estado desconsolador, né? Um estado muito triste. Ele estava num estado manchado, maculado, né? Ele estava doente, ele estava expulso, ele estava impuro e ele estava incurável. Essa era a forma com que ele se aproxima de Jesus. Era esse o estado em que ele se encontrava, no momento em que ele se aproxima de Jesus Cristo. E aqui nós vamos ver também dentro desse texto, vai nos mostrar o que foi que esse leproso ele fez. Esse leproso, segundo as Escrituras, ele vai até Jesus na presença de todos. Porque na época de Jesus, o que a lei determinava para os leprosos é que eles fossem banidos da sua casa, fossem banidos da sociedade, e ali eles viviam num lugar isolado, com outros leprosos também. Então lá eles ficavam, até eles serem curados, ou até eles morrerem, né? Mas aqui nós vemos que este leproso, ele foi até Jesus na presença de todos. Ele rompeu com todos os limites, e ele vai à presença de Jesus aqui, diante de todas aquelas pessoas. Quando ele chega diante de Jesus, ele vai confessar a sua impureza.
Isso é maravilhoso, porque ele confessa diante de Jesus a sua impureza. E quando ele se aproxima de Jesus também, segundo as Escrituras, ele vai num profundo estado de adoração, um clamor ardente na sua alma, né? Ele vai clamando ao Senhor para que o Senhor o curasse naquele momento. E a palavra diz que ele vai até Jesus também como uma criança, né? Uma criança em que sentido? Uma criança com a sinceridade que Jesus Cristo poderia curá-lo. Com a fé de uma criança pura, né? O sentimento puro de que Jesus poderia curá-lo ali. Então ele vai a Jesus dessa maneira. E é assim que nós temos que ir até a presença de Jesus, né? Nós temos que ir até Jesus com toda a pureza do nosso coração, com toda a sinceridade do nosso coração. Nós temos que ir até Jesus num profundo estado de adoração, né? Um clamor ardente no nosso coração. Nós temos que confessar diante de Jesus a nossa impureza, porque é o que este leproso ele vai fazer. É assim que ele vai chegar diante da presença do Senhor Jesus. E o que foi que Jesus fez para ele, né? Porque nós vemos o estado em que ele estava, nós vemos o que ele fez. Agora nós vamos ver aqui também o que foi que Jesus fez por ele. Jesus ouviu a ele, né? Jesus ouviu a ele, coisa que ninguém fazia. O que mais Jesus fez por ele? Jesus tocou nele. O que mais ninguém faria, Jesus fez. Porque ninguém tocaria numa pessoa que estava com lepra. Ninguém tocaria numa pessoa naquela condição. Mas Jesus Cristo tocou nele. Jesus tocou nele de uma forma gloriosa. E a Bíblia diz também que o que Jesus foi por ele, Jesus ele praticou a misericórdia que ele tanto ensinou. Jesus ensinou sempre a misericórdia. E nesse momento nós vamos ver aqui que Jesus vai praticar a misericórdia que ele sempre ensinou. E o que nós vemos mais que Jesus fez por ele aqui também? Jesus mandou com que ele se apresentasse ao sacerdote para testemunhar que ele estava limpo. Por quê? Porque a lei exigia que quando um leproso fosse curado, ele teria que se apresentar ao sacerdote para ser verificado, né? Para ser analisado se realmente ele estava curado mesmo ou não. Então nós vemos que Jesus vai mandar com que ele se apresentasse ao sacerdote para que ele fosse analisado, para que ele fosse verificado. E nós vemos que a cura aqui, irmão, a grande transformação que aconteceu na vida dele, precisava ser manifesta, né? Ele foi curado, houve uma grande transformação na sua vida, e agora ele tem que se apresentar ao sacerdote para ser observado, avaliado. Precisava passar por uma avaliação para constatar que realmente ele estava curado. E quando nós olhamos para o que Jesus fez na vida dele, nós vemos que nós se encaixamos também dentro desse texto. Por quê? Porque nós entendemos que também houve uma grande transformação em nossa vida. Que nós também fomos curados, né? E nós vemos assim como ele, que este leproso, ele chega diante de Jesus, ele confessa diante de Jesus a sua iniquidade, ele confessa diante de Jesus a sua incapacidade de se curar. E o pecado, ele é assim, nós somos incapazes de nos curar, e é por isso que nós recorremos ao Senhor, porque Jesus Cristo é o único que pode nos curar, né? Porque o pecado também é uma doença, e quando nós recorremos ao Senhor Jesus, Ele nos cura, Ele nos limpa. E a partir do momento que o Senhor traz essa transformação para a nossa vida, e Ele nos cura, nós também temos que fazer assim como este leproso aqui. Você testemunhou na sua vida uma grande transformação, então agora você precisa manifestar ao mundo essa transformação. Você precisa dizer às pessoas sobre essa transformação. Você precisa apresentar e manifestar aquilo que o Senhor fez na sua vida a outras pessoas. Foi isso que esse leproso ele fez. Ele foi se apresentar ao sacerdote, para testemunhar ao sacerdote, e ser verificado, analisado, avaliado, que ele estava curado, que ele estava limpo, porque Jesus Cristo havia tocado nele. E quando Jesus toca em nós, Ele nos cura, Ele nos limpa, Ele nos transforma. Esse é o poder do nosso Senhor.
Mas não podemos nos esquecer na forma e a maneira com que este leproso, este doente, esse impuro, esse banido da sociedade, esse excluído, ele se aproxima de Jesus. Porque nós não podemos se aproximar de Jesus de qualquer maneira. Nós temos que aproximar de Jesus com o nosso coração ardendo verdadeiramente, clamando ardentemente no nosso coração, com a sinceridade e a fé pura como de uma criança, com humildade, reconhecendo e o adorando, porque nós vamos ver que esse leproso se aproxima do Senhor em um estado de adoração, e ele o adora. Você vai ver que ele vai dizer: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Ele não estava questionando o poder de Jesus, mas a sua vontade. Ele sabia que Jesus tinha um poder para curá-lo, mas só não sabia se Jesus queria ou não curá-lo. E Jesus diz a ele: eu quero, fica limpo. Essa é a vontade de Jesus para a nossa vida, que a gente fique limpo, que a gente seja curado, que a gente tenha uma vida transformada. E isso só pode acontecer a partir do momento em que Jesus toque em nossa vida. Mas você percebe que este leproso, ele teve que ir até Jesus. Esse leproso aqui, segundo a palavra, ele precisou ir a Jesus na presença de outras pessoas. Eu imagino as pessoas olhando para ele, se aproximando, se afastando dele, né? Porque não podiam encostar, tocar, ou mesmo olhar para um leproso. Mas Jesus Cristo vai tocar nele. E o toque de Jesus é poderoso para nos transformar, para nos curar. E a nossa oração nessa tarde é para que Jesus toque em você de uma forma poderosa, se você assim quiser. Para que haja transformação, para que haja cura. Para que você possa manifestar aqui a todos o milagre que Jesus operou na sua vida. Porque nós vemos que foi isso que acontece, a cura, a grande transformação, ela tem que ser manifesta. Você não pode guardar somente para você a cura. Você não pode guardar somente para você a transformação que aconteceu na sua vida a partir do momento em que Jesus tocou em você. Você precisa manifestar isso ao mundo. Você precisa manifestar isso no seu trabalho. Você precisa manifestar isso no meio da sua família. Você precisa manifestar isso no meio dos seus amigos, no bairro em que você mora. Você precisa manifestar isso. Porque é isso que Jesus estava dizendo agora para este homem transformado, para esta mulher curada. É o mesmo que o Senhor diz para aqueles que estão hoje nessa tarde em oração. Você está curado, você está transformado, então manifesta isso ao mundo, manifesta isso às pessoas, não se cale diante disso. E eu tenho certeza que através disso, muitas outras pessoas poderão encontrar a cura, poderão encontrar também para suas vidas a transformação por meio de Jesus Cristo, porque é somente Ele que pode trazer a verdadeira transformação e a verdadeira cura para a nossa vida. E é isso que o Senhor está dizendo hoje nessa tarde. Mas vemos o estado em que ele foi até Jesus. Um estado, irmão, desconsolador. Não havia consolo para aquilo. Imagina, um leproso era banido da sua casa, ele era expulso da sua casa. Um leproso era banido da sociedade. Ele vivia isolado com outros leprosos até a sua morte. Porque não havia cura para isso, era incurável. Ele estava condenado, mas ele teve coragem de ir até Jesus em meio a outras pessoas. E a palavra do Senhor diz que este doente, esse expulso, esse incurável, este impuro, a Bíblia diz que ele vai até Jesus na presença de todos. Ele enfrenta a todos para ir até Jesus. E ele vai até Jesus, e ele confessa diante de Jesus. Ele não esconde, não. Ele confessa: Senhor Jesus, eu sou impuro. Ele confessa a sua impureza diante do Senhor. Mas ali também Jesus, ele vê nele uma profunda adoração. Jesus vê nesse homem um clamor ardente. Jesus, ele vê nesse homem que ele acreditava como uma criança que Jesus poderia curá-lo. Isso é maravilhoso, porque nós vemos que Jesus ouviu a sua súplica.
Nós vemos aqui que Jesus, ele vai tocar nele o que ninguém mais faria. Sabe, irmão, tem coisas em nossas vidas que só Jesus pode fazer e mais ninguém. Ninguém mais pode tocar em certas áreas em nossa vida como Jesus. E é por isso que nós precisamos ir até Ele. Jesus, Ele não somente ensinou sobre misericórdia, mas Ele praticou a misericórdia. Hoje nós conhecemos a misericórdia muito na prática. Alguns, não todos, mas outros somente na teoria. O que Jesus ensinava, Ele também praticava. E Jesus aqui estava praticando aquilo que Ele tanto ensinou, a misericórdia. Ser misericordioso. Mas aqui, Jesus também, Ele vai mandar ele de volta para o sacerdote, para testemunhar que ele estava limpo. Jesus vai curar você. Jesus vai transformar a sua vida. E vai enviar você para que você seja uma testemunha viva do grande poder que Ele tem de operar em nossas vidas. Em nome de Jesus, que essa palavra penetre em seu coração, e que você, assim como este leproso, que recebeu uma cura do Senhor, uma grande transformação, não se esqueça, você precisa manifestar isso. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E eu convido você para orar comigo nessa hora. Vamos dobrar o nosso joelho, se você puder. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos nos apresentar diante do Senhor em oração, apresentar diante do Senhor as suas necessidades, os seus desafios, suas lutas, suas batalhas. Vamos orar para que o Senhor revele a cada um de nós também a sua vontade. Apresente diante do Senhor os seus pedidos pessoais, as suas necessidades, porque eu creio que Jesus tem o poder para suprir cada uma delas, porque o Senhor nos disse na noite de ontem, que ontem foi a noite de aliviar os fardos. Com certeza hoje você está com um fardo mais leve. Então, em nome de Jesus, se aproxime do trono da graça agora com fé, com esperança. Se aproxime como esse leproso diante de Jesus. Lembre-se que ele se aproxima de Jesus, confessa a sua impureza. Ele se aproxima de Jesus, um estado de adoração profunda e um clamor ardente, com uma fé como de uma criança, acreditando que Jesus poderia curá-lo. Então, nesse mesmo estado, vamos agora buscar o Senhor em oração. Amém? Se você pode, dobre o joelho. Se você não pode, ore da maneira que você puder, em nome de Jesus, e vamos falar com o Senhor. Em nome de Jesus, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos da sua santa e gloriosa palavra. Muito obrigado, porque nessa hora nós nos prostramos diante do Senhor em adoração e reconhecemos, Pai amado, Pai querido, a sua grandeza, o seu poder e a sua majestade. E antes de tudo, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa, Pai amado, Pai querido, a partir desse momento, ser o Senhor de cada área de nossa vida. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa ser o Senhor dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas finanças, do nosso dia, do nosso casamento. Seja o Senhor dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, do nosso futuro. Seja o Senhor do nosso lazer, do nosso corpo, da nossa saúde. Seja também o Senhor, Pai, dos nossos temores, do nosso tempo. Seja o Senhor dos nossos filhos, dos nossos planos, dos nossos hábitos pessoais, das nossas atitudes. Seja Senhor dos nossos sonhos, da nossa carreira, da nossa mente. Seja Senhor das nossas ofertas, dos nossos gastos. Seja Senhor das nossas decisões, das nossas palavras. Seja Senhor dos nossos ministérios. Jesus, eu te convido para ser o Senhor de todas as áreas da minha vida, Senhor. Nós precisamos, Pai, carecemos, Pai, do Senhor. Sem Ti, Pai, nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes da Sua misericórdia, Senhor. Por isso, nesse momento, nessa tarde, nós nos colocamos diante do Senhor e entregamos, Pai, cada área da nossa vida. E nós pedimos a Ti que o Senhor possa reinar sobre cada uma delas, em todos os sentidos, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor que esteja no controle, Senhor, e não nós.
Assim como os teus discípulos reconheceram que tu és o Senhor, nós também reconhecemos que tu és o Senhor de todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a amar-te de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a amar o Senhor de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, Senhor, como nosso Salvador e Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, conforme a tua palavra ordenaste, ajuda-nos, Senhor, a confiar em ti, de todo o nosso ser, e não tentar, Senhor, levar a vida com nossas próprias forças. Jesus, nos ajuda, Senhor, a caminhar, Senhor, olhando somente para ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ajude-nos sempre, Senhor, a dar prova do seu senhorio em nossa vida. E que nós possamos viver em obediência, Senhor, aos teus caminhos, às tuas leis. Governa, Senhor, a nossa mente. Governa, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Governa as nossas emoções. Governa, Senhor, o meu trabalho, nossas finanças, ofertas, gastos. Governa, Senhor, o nosso modo de usar o nosso tempo. Governe os nossos relacionamentos com o nosso casamento, nossos filhos. Governa, Senhor, os nossos planos, as nossas decisões. Governa a nossa carreira, o nosso ministério. Governa, Senhor, a nossa saúde, os nossos hábitos e as palavras que saem da nossa boca, Senhor. Governe, Senhor, também os nossos sonhos, temores. Governe o nosso futuro, Senhor. Nós proclamamos, Senhor, de toda a nossa vida nesse momento, em nome de Jesus, Pai. E nós pedimos ao Senhor também pela salvação das almas. Nós clamamos ao Senhor para que haja, Senhor, uma conversão verdadeira, uma libertação completa, Pai. Nós oramos pelos milagres no meio dos povos, das famílias. Nós oramos por cada familiar nesse momento, por cada ente querido, pelo pai, mãe, pelos filhos, pelos tios, pelos sobrinhos, primos. Nós oramos também pelas nossas autoridades, Pai, eclesiásticas, por todo o corpo de obreiros. Nós oramos pelos pastores, pela família pastoral. Nós oramos, Pai, pelas nossas autoridades civis. Apresentamos diante do Senhor nessa tarde o nosso presidente, os governadores, os prefeitos, os deputados, senadores, judiciário. Apresentamos diante do Senhor, Pai, todas as autoridades civis dessa terra. Nós oramos também pelo nosso país, pela nossa nação. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha curar a nossa nação, trazer o arrependimento, Senhor, a cura, Senhor, a libertação. Nós oramos pela obra missionária, pelos missionários que estão no campo. Oramos pelos missionários que estão no Piauí também. Oramos pelos membros da igreja para que haja uma edificação espiritual, Senhor. Oramos por cada um daqueles que estão dentro da igreja, que estão desanimados, que estão abatidos, Pai. Nós oramos pela saúde de todos aqueles que estão doentes. Oramos por aqueles irmãos que estão desempregados, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, Pai. Nós oramos, Pai amado, pelas finanças dos irmãos que estão nesse momento passando por dificuldade financeira, Senhor. Nós oramos, Pai amado, pela organização da igreja, pelo crescimento da igreja. Nós oramos pelas congregações, Pai, pela administração. Oramos pelo crescimento estrutural, financeiro, pelo patrimônio, Senhor, da igreja local. Nós oramos pelos obreiros da igreja, Senhor. Oramos pela unidade do Espírito, a unidade da igreja. Nós oramos e pedimos ao Senhor por mais santidade, Senhor, na igreja. Oramos pelo batismo no Espírito Santo, por curas. Nós oramos por milagres, por maravilhas. Oramos por cada um dos enfermos. Oramos, Senhor, pelos andamentos dos cultos, pelos louvores, pelas crianças, pelos jovens. Oramos pelas irmãs, pelos irmãos, pelos casais. Apresentamos diante do Senhor cada ministério, cada líder desse ministério e pedimos ao Senhor a sua graça. Nós oramos também pelas famílias que estão em luto nesse momento, sofrendo porque perderam seu ente querido, Pai. Nós oramos agora por aqueles que estão nos hospitais, Senhor, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, nessa hora, Pai. Oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos aqueles que estão na área da saúde, que estão lutando e combatendo este mal. Cubra eles com teu sangue, proteja, Pai. Nós oramos, Pai amado, por aqueles que estão na rua, Senhor.
Oramos por aqueles que estão desempregados, oramos por aqueles, Pai amado, Pai, aqueles que estão agora nesse momento, Senhor, passando necessidade, Senhor. Tenha misericórdia, envia, Senhor, o socorro, Pai. Abençoe, Senhor, para que a gente possa abençoá-los. Supra, Senhor, as suas necessidades pela sua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor. Nós esperamos somente em Ti, porque é de Ti que vem o nosso milagre. É do Senhor que vem o nosso socorro, Pai. Então, Pai amado, nessa tarde, tenha misericórdia da nação brasileira. Não somente da nossa nação, mas de todas as outras nações que também, Senhor, estão passando por um momento difícil, Pai. Oramos por cada família na terra, Senhor. Pedimos a restauração dos lares, Senhor. Pedimos, Pai amado, Pai querido, a conversão, que o Senhor possa tirar a venda dos olhos daquele que ainda não te enxerga, Pai. Pedimos a Ti que em nome de Jesus, Pai, que nós possamos pregar o Evangelho com autoridade, Pai, com poder, Pai, enquanto o Senhor manifesta seus sinais e prodígios, Pai, quando a palavra for anunciada. Assim nessa tarde eu também peço ao Senhor que entre em cada lar dos Teus filhos que estão agora, Senhor, junto conosco em oração. Pai, venha fortalecê-los agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, ainda mais, Senhor. Venha trazer a eles um vigor, Pai amado, Pai querido, agora, Senhor. Venha trazer sobre a vida de cada um deles o poder sobrenatural, Senhor. Para que eles possam continuar marchando firme e forte, sabendo que agindo Deus ninguém pode impedir, Pai. E que todas as coisas, Senhor, estão sobre o Teu governo e o Teu domínio, Pai. Por isso, Senhor, tira toda a ansiedade, Pai, do coração do Teu servo. Tira toda a preocupação da mente da Tua serva. Traga, Senhor, a cura, Pai amado, Pai querido, agora para esses pensamentos, para essas emoções. Traga, Senhor, a cura também para esse corpo. Dê saúde para este corpo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós recorremos ao Senhor, porque Tu és a resposta, Pai. E assim, Pai amado, nessa tarde, Senhor, que o Senhor possa abençoar esta casa e esta família, trazendo a unidade, o amor, o respeito, o carinho, para que eles continuem sendo a luz e o sal dessa terra, Pai. E assim, em nome de Jesus, Senhor, nos dê força, Senhor, para continuar marchando. Coragem para enfrentar a adversidade, Senhor, em Teu nome. Porque nós sabemos que para quem anda com o Senhor não existe perdas. Então, nesse momento, Pai, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço, Senhor, por essa tarde maravilhosa, juntamente com você, com a sua família, na presença do Senhor dos Exércitos. Continue perseverando, continue lutando, porque o Senhor é contigo. Você não está sozinho nessa batalha. O Senhor diz, pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E aonde quer que você toque, pise, que o Senhor possa abençoar pela sua misericórdia e pela sua graça. Não se esqueça. Em nome de Jesus, vamos para cima dele, não desista. Continue rompendo em fé, porque através das suas orações, limites serão quebrados na esfera espiritual. E você vai trazer para a terra, através das suas orações, a vontade do Senhor que foi decretada lá no céu. E assim nessa tarde eu agradeço o Senhor por esse tempo maravilhoso na presença dEle e juntamente com cada um de vocês. Fica na paz, continue lutando pelos nossos propósitos, pelos propósitos da igreja na face da terra, para que acima de tudo o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E se o Senhor assim permitir, amanhã, pela sua misericórdia, vamos estar aqui ainda perseverando em nossa busca, em nosso clamor, para que no seu tempo Deus manifeste o seu desejo em nossa vida. Que o grande amor do Pai, que a graça do Filho e a íntima comunhão do Espírito Santo venha estar com todos vocês. Esse é o meu desejo para esse momento, em nome de Jesus. Deus abençoe e vamos para cima dele em nome de Jesus. Fica na paz e um grande abraço.